ok? Então vamos lá. Característica do sistema capitalista. Quais são as principais características? Nós temos aí a propriedade privada, né, dos bens de produção. Então tá aí, ó, a propriedade privada, como tá aí nesse coisa, aviso, propriedade privada, entrada proibida. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu sou dono do meio de produção, eu decido quanto eu vou investir, quanto eu vou produzir e qual é a minha margem de lucro nessa produção. Então, o dono da empresa é quem decide isso. As empresas têm um dono, certo? Que é o dono dos meios de produção. As grandes industriais, donos das empresas, né? E das fábricas, da indústria. A economia de mercado, certo? É o mercado quem define, né, a produção nessa economia, o que vai produzir, quanto vai produzir. A lei de oferta e procura, ou seja, quanto maior é o investimento, maior é a oferta do produto, né? E se há uma procura maior por esse produto, ele precisa oferecer para essa lei de oferta e procura, né? O produto pode baratear ou não. Se existe uma oferta muito grande do produto, esse produto vai sair mais barato para o consumidor, certo? A concorrência, e isso é fundamental no sistema capitalista, porque a concorrência vai gerar novos investimentos, vai gerar, né, a criação de novas tecnologias para produzir cada vez mais e aumentar o seu lucro. E surge aí a classe assalariada, que é o trabalhador, somos nós, né? Que temos um valor pelo nosso trabalho. Então, a classe assalariada. E a grande característica desse sistema é o lucro, não é? Quanto maior o investimento, quanto maior o dono da empresa investe em sua empresa, maior é o seu lucro também. E o lucro, pelo caso, também ele vem com o trabalhador. Quanto menor paga-se o salário do trabalhador na empresa, maior também é o lucro dessa empresa. Então, esse é o grande problema do sistema capitalista. Essa disparidade de quem é dono da empresa e de quem trabalha na empresa. Porque quem trabalha é quem recebe menos ou não é devidamente remunerado pelo seu trabalho, ok? Aí eu trago para vocês essa imagem aí, não é? No sistema capitalista, eu gostei bastante, eu gostaria que vocês prestassem atenção. O governo, né, só de boa, recebendo os impostos de toda essa economia. A economia se baseia basicamente nisso. O governo está lá recebendo todos os impostos que essa economia gera, né? O trabalhador é quem sustenta esta economia com a sua mão de obra, trabalhando para produzir cada vez mais, e o sistema bancário apenas lucrando com todo esse trabalho. Então, essa imagem representa bastante o sistema capitalista, né? Principalmente nos dias atuais, terceira fase do sistema capitalista, o capitalismo financeiro, os bancos lucrando com o trabalho. Ok, gente? Vamos dar continuidade. Além do sistema capitalista, nós temos o sistema socialista, que é o oposto do sistema capitalista. O socialismo ele surge em oposição ao sistema capitalista, certo? Então, o sistema econômico é um sistema político também, sistema econômico e social, que propõe a construção de uma sociedade sem classes sociais e sem desigualdade. Esse é o principal fundamento do sistema socialista. Enquanto o sistema capitalista ele criou as classes sociais, rico e pobre, não é? O sistema socialista ele propõe acabar com essa desigualdade social, essa divisão social de classes, não é? E essa é a principal característica desse sistema. Defende a extinção da propriedade privada, então não vai ter mais dono de empresa, certo? O Estado é quem controla toda a economia e todos os meios de produção.
Quando eu digo Estado, né, é o poder estabelecido no território, é quem controla, o governo, vamos colocar assim. Né? E o governo controlando todos os meios de produção, ele faz a distribuição, segundo a ideia desse sistema, o governo é responsável por fazer a distribuição dos bens e serviços para a população, dando a essa população saúde, educação e habitação. Ou seja, o governo é responsável por dar tudo a nós. É essa a ideia, não é, do sistema socialista. Mas aí eu deixo uma indagação e uma pergunta para vocês. Eu não poderia deixar, né, de perguntar isso e que vocês pensam. Vocês acham que o governo seria capaz de nos proporcionar saúde, educação, trabalho e habitação gratuitos, sem a gente, né, apenas controlando os meios de produção? Será que até hoje foi capaz as economias que adotaram esse sistema? Como aconteceu? Ou será que isso é apenas utopia, um pensamento que não se estabeleceu na realidade? Então são perguntas que eu deixo aí para vocês. Eu não vou entrar muito em discussão, senão vai ficar muito extenso a nossa aula. Quais são as características desse sistema socialista? A estatização. O que isso significa? A socialização dos meios de produção, onde o governo controla os meios de produção, é o governo que detém as empresas, é o governo que gera, né, a riqueza, é o governo que controla essa produção, essas fábricas, essa indústria, é tudo o governo que faz isso, não concentrando a riqueza nas mãos dos donos das empresas. Então, se não tem dono de empresa, a riqueza não é concentrada nas mãos de algumas pessoas da minoria. A economia é planificada. O que é isso? A economia, não é? Os setores da economia é dirigido pelo Estado. É o Estado quem determina na economia onde vai produzir, o que vai produzir, quais são os preços da mercadoria. O que no capitalismo é diferente, quem determina o preço é a lei da oferta e procura. Não é? É o Estado quem determina o estoque, é quanto vai produzir, o salário do trabalhador também é o Estado. Não é? Não tem a regulamentação de mercado. Não é? Essa regulamentação de mercado, tudo é feito pelo governo, pelo Estado. O pleno emprego é outra característica do sistema socialista, não é? O pleno emprego. Isso quer dizer que o Estado, né, o governo, ele diminui, né, executando as suas várias funções e diminui as desigualdades sociais, criando emprego para todo mundo. Então ninguém não vai ter desempregado no sistema socialista. É isso que quer dizer pleno emprego. Porque o governo cria um cadastro, então cria uma enorme burocracia, né, de um cadastro de pessoas aquelas que já estão no emprego e aquelas que faltam entrar no emprego. E o governo tem que ser responsável por criar emprego para quem falta. E para isso gera um cadastro de pessoas, criando uma burocracia enorme, né, de documentos que a pessoa precisa disso, documento daquilo, precisa comprovar que mora aqui, precisa comprovar que só ele ainda não, que não tem ninguém trabalhando ainda na sua família, e para isso ele recebe ajuda de custo do próprio governo. É o caso das bolsas, né, dos auxílios que os governos dão à população que não tem emprego. Isso se caracteriza muito no Brasil, não é? A gente pode perceber no Brasil essa caracterização com o Bolsa Família, auxílio para isso, auxílio para aquilo que o Brasil dá para aqueles que não têm emprego, não têm uma renda. Aí eu pergunto a vocês, será que o Brasil é um país capitalista? Porque a sua sociedade depende desses auxílios de governo para sobreviver? É uma pergunta que vocês devem pensar e depois a gente pode estar discutindo em um outro momento. Outras formas de desigualdades nesse sistema, claro, todo mundo acha que não existe desigualdade, com certeza existe. Principalmente que os privilegiados desse sistema é quem está no poder, quem está no governo.
é quem tem essa qualidade de vida toda pregada nesse sistema. Porque quem está embaixo só sustenta o governo que está no poder. Sustenta o Estado. É quem está embaixo, você pode ver aí quem está embaixo, quem está na pirâmide, sustentando um governo que está aí. Já no sistema capitalista, quem está embaixo da pirâmide sustenta a burguesia, que é os donos dos meios de produção. Então eu não vejo muita diferença nisso não. O Estado é sustentado pelo povo, porque é o povo que vai trabalhar para o Estado ficar lá em cima, né, tendo seus privilégios, e quem está do lado do poder é quem goza desse privilégio. No sistema capitalista também da mesma forma. Os donos das empresas, né, a burguesia empresarial, ela é sustentada pelo trabalhador do mesmo jeito. Então, particularmente, eu não vejo tanta diferença e tanta vantagem de um sistema para o outro. Mas eu tenho minha opinião, por que eu escolho um. Só não vou colocar agora, né, gente? Vamos lá. O mundo bipolar. Esses dois sistemas econômicos, né, foram defendidos por países diferentes, por regiões do mundo diferentes. Então, os Estados Unidos defende o capitalismo e a União Soviética, na época, defende o socialismo. Então, vamos lá. Neste caso, no século, logo após a Segunda Guerra Mundial, se instalou no mundo uma divisão, o mundo bipolar, o mundo sobre dois poderes, o poder capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o poder socialista, liderado pela União Soviética. Então, é o mundo bipolarizado, dois poderes econômicos, políticos e sociais dominantes no planeta. Esse momento dessa dominação, essa briga de ideias, esse conflito político, esse conflito ideológico, onde de um lado os Estados Unidos dizia não, o capitalismo é melhor, do outro lado a União Soviética dizia não, o socialismo é melhor do que o capitalismo, é os Estados Unidos que está errado, é a União Soviética que está errado. Então, essa briga de ideias, gente, caracterizou o que foi chamada de Guerra Fria. Por quê? Porque não foi uma guerra de armas, e sim uma guerra de ideias. Aí a gente vai ver o que é a Guerra Fria, um período logo após a Segunda Guerra Mundial, como eu disse, onde houve intensa disputa e hostilização de ideologias políticas e econômicas entre duas grandes potências, a potência capitalista representada pelos Estados Unidos e a potência comunista representada pela União Soviética. Quando aconteceu? A partir de 1945, como eu disse, logo após a Segunda Guerra Mundial, há mais de 50 anos atrás, não é isso? Então, o motivo, motivos do fim, a Guerra Fria teve fim quando? Em 1991, porque a União Soviética, os países que faziam parte desse bloco comunista não se alinharam, não entraram em acordo, e esse bloco, consequentemente, foi desmantelado, ficando assim o maior apoio com o sistema capitalista estadunidense, ok? As táticas de guerra dessa Guerra Fria, quais foram as táticas? A intensa propaganda, que foi, o capitalismo promovia o anticomunismo, o comunismo produzia o anticapitalismo. E assim, um sistema atacava o outro com ideias, mostrando o que de ruim cada um tinha. A demonstração de força, gente, muito importante, não é? A corrida armamentista e a corrida espacial, por exemplo, foi um momento em que essas duas potências mundiais, a potência capitalista e a potência comunista, demonstraram que eles tinham poder de fogo, armas bélicas, capaz de acabar com o mundo. Então, a demonstração de força ela foi intensa nesse momento, ainda que não entraram em conflito direto. O auxílio econômico às alianças militares, então, por exemplo, o Plano Marshall desenvolvido pelos Estados Unidos para socorrer a Europa e o Japão, que estava totalmente desmantelado por causa da Segunda Guerra Mundial e com problemas financeiros. As alianças militares que essas duas potências criaram nesse momento, para se fortalecer.
As intervenções em certas áreas, como a divisão da Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Coreia do Norte ficou com socialismo, Coreia do Sul com o capitalismo. O Vietnã do Norte, aí o Vietnã também se divide, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, cada um ficou de um lado desse sistema. Então, tudo isso foi caracterizado como Guerra Fria. Aí, como eu disse, disputas ideológicas, corrida espacial, armamentista, né, espionagem, surgimento da CIA e da KGB, busca de aliados para ver qual o maior número de países apoiava qual sistema, conflitos de regionalização, como eu mostrei para vocês, a divisão das Coreias, a divisão do Vietnã. Houve conflitos muito grandes nesse momento, a Revolução Chinesa, tudo isso foram conflitos que ocorreram durante a Guerra Fria. E as difamações, um sistema falando mal do outro para cada um mostrar que era melhor que o outro, ok? E nesse momento a Europa também se divide, olha só o mapa, vocês vão ver esse mapa no livro de vocês, certo? Exatamente na página 22. A Europa se divide em Europa Oriental e Europa Ocidental. A Europa Oriental, ela apoia o socialismo, a Europa Ocidental apoia o capitalismo, ok? Que nós vamos ver mais adiante quando estudarmos o continente europeu. E o fim dessa guerra toda, o fim da Guerra Fria, deixou a União Soviética em 1941 totalmente desfeita, surgindo países independentes que não apoiavam nenhum e nem outro. E vocês podem estar observando, eu vou deixar aqui logo abaixo esse link aí, é de um vídeo, de uma reportagem, na verdade, do Jornal Nacional, em 1991. Olha só, seria interessante que vocês acessassem esse vídeo e pudessem ver a reportagem do momento, o fim da União Soviética, o fim do muro, a queda do muro de Berlim, que marca esse momento em 89, e a queda do muro de Berlim, todas essas reportagens, ela é transmitida pelo Jornal Nacional, né, para o Brasil e para o mundo todo. Então, o fim da União Soviética em 1991, a queda do Muro de Berlim em 89, é noticiado pelo Jornal Nacional. Tá ok? Que é o fim do comunismo soviético, o fim, a perda desta guerra toda pelo socialismo, e o capitalismo passa a predominar